Olá, meninas! Nessa aula introdutória, como a gente fez no primeiro livro, eu vou estar passando para vocês sobre o autor, o porquê eu escolhi esse livro e a introdução desse livro. E o livro escolhido é esse aqui, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, e ele fala que vai trazer, através de soluções bíblicas e inteligentes, formas para a gente lidar com todo tipo de gente. E esse título, ele já traduz o porquê eu escolhi esse livro. E eu escolhi esse livro porque ele aborda o ponto principal das nossas vidas, que são as relações humanas. E lidamos com pessoas o tempo todo. E o que eu posso tirar dessa relação que eu tenho com todo mundo ao meu redor e que vocês também têm com cada pessoa ao redor de vocês é que nós não conseguimos controlar as outras pessoas. Mas a gente pode controlar a forma com que a gente age diante dessas pessoas. E é basicamente isso que esse livro traz. E por considerar que esse é um ponto no qual somos falhas, um ponto no qual precisamos melhorar, sempre aperfeiçoar, eu escolhi esse livro para trazer essa solução, para trazer essa ajuda para a vida de vocês. Além do que, esse livro também traz sobre autoconhecimento, relações pessoais saudáveis e o que eu tenho para falar sobre essas duas coisas. Primeiro, o autoconhecimento. Nós não vamos conseguir saber lidar com nada ao nosso redor, seja pessoa, coisas, situações, se nós não soubermos quem nós somos, se nós não soubermos quais são os nossos limites, quais são os pontos que a gente está disposto a abrir mão, até onde a gente vai permitir o outro ir e até onde a gente vai se permitir aceitar certas coisas. E então o autoconhecimento tem a ver com isso. E o livro ele vai abordar esse autoconhecimento. Descoberto esse autoconhecimento, vocês vão passar a ter relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Porque além de saber como se comunicar com essas pessoas, vocês vão ter no livro princípios práticos de como lidar com todo tipo de pessoa, mas principalmente com as pessoas difíceis, que na maioria das vezes nós não sabemos como lidar, porque para lidarmos, seja para liderar, seja para obedecer, tudo na vida gira em torno da comunicação. E é isso que o livro vai trazer. Além do que, o Tiago Brunet, que é o autor desse livro, ele traz princípios bíblicos de forma prática, com várias atividades, que para nós aqui nessa comunidade que busca virtudes e busca aplicação no nosso dia a dia, é excelente. Por isso, esse livro se encaixou perfeitamente para o momento atual da nossa comunidade. E falando sobre o autor, o Tiago Brunet, ele é palestrante, ele é escritor, ele é treinador, e eu gosto muito dos livros dele, já li uns 2 ou 3 livros dele, gosto muito de acompanhar os podcasts do qual ele participa, e tem um também que ele é o entrevistador ali, então eu gosto muito, porque, como eu disse, ele traz princípios através dos ensinamentos de Jesus Cristo e também porque ele fala de algo que ele viveu na prática. Lógico que ele tem os estudos, os preceitos acadêmicos necessários, mas ele também vivenciou na prática. E eu, quando eu vou acompanhar alguém, eu gosto que a pessoa tenha todos os conhecimentos técnicos, mas que ela também tenha vivido na prática, porque não faz nenhum sentido a pessoa saber só a teoria, né? Porque nós que vivemos no mundo real, nós que vivemos uma realidade de pessoas normais, que trabalha, que acorda cedo, que faz várias coisas, que acontecem diversos imprevistos, inclusive essa aula era para ter saído antes e só saiu agora devido aos imprevistos pelos quais eu passei na minha vida. Estou em reforma na minha casa e isso deu uma atrapalhada. Então, por isso que eu gosto de pessoas reais,
de pessoas que vivenciaram na prática e conseguiram sair de onde elas saíram, seja o Tiago ou seja algum outro autor. Por quê? Porque elas sabem como é a vida real. Porque na teoria, hoje em dia com as inteligências artificiais, a gente até consegue pedir ao ChatGPT ou alguma outra IA que crie uma rotina perfeita baseado em algumas informações que a gente passa para ele, mas que isso não é sustentável na prática. E a gente acompanha também a vida de blogueiras e de diversas pessoas, e a gente, ao tentar aplicar isso na nossa vida, a gente vê que é insustentável. Por quê? Porque isso veio perfeitamente moldado. Então, as pessoas que têm só teoria me passam essa sensação de que é tudo perfeitamente pronto, mas na hora que você vai aplicar aquilo na sua realidade não funciona. Então, por isso que eu gosto muito do Thiago Brunet, por toda a capacitação técnica dele, mas também porque ele vivenciou dificuldades na prática e soube como sair delas. E é isso que ele ensina para nós. Dada toda essa introdução sobre o autor, sobre o porquê eu escolhi esse livro, agora nós vamos na introdução do livro. E a introdução do livro, ela tem o seguinte título: Mundo Ideal versus Mundo Real. E o autor, ele aborda nessa introdução, nesse início do livro, que no mundo ideal, que todas nós sonhamos, as coisas são perfeitas, são fáceis, a gente consegue seguir tudo que nos propomos, a gente consegue seguir tudo que Deus pede pra gente, as famílias são unidas, tudo é lindo e maravilhoso. No mundo ideal, ninguém julga ninguém, é tudo perfeito. Mas no mundo real, não é isso que acontece. A gente quer ser uma pessoa melhor, mas muitas das vezes a gente não consegue. As famílias fofocam, as famílias brigam, nós não conseguimos seguir os preceitos da religião com a qual a gente segue, com a qual a gente se identifica, os amigos traem, quem deveria amar abandona, e aí a gente se vê diante desses dois mundos, o mundo com o qual a gente sonha e o mundo no qual a gente realmente vive. E nessa batalha entre o mundo real e o mundo ideal, nós temos que ficar equilibrando os pratos. Nós temos que nos instalar no mundo real, ao mesmo tempo sem deixar de mirar no mundo ideal. Nós temos que viver e enxergar a vida como ela é, mas sem deixar de buscar por melhorias. Sempre almejando ser essa pessoa melhor, sempre almejando transformar a nossa casa e os nossos ambientes em um espaço melhor, em um local melhor. E durante esse caminho desse equilibrar de pratos, nós vamos conviver com pessoas. E esse é o foco do livro e esse é o motivo pelo qual a nossa vida acaba sendo resumida, a relação entre as pessoas. Sejam pessoas que a gente escolheu ter por perto, nosso marido, os nossos amigos, ou sejam pessoas que a gente é obrigada a ter por perto, aquele colega de trabalho, o chefe, um parente que você não gosta tanto. E agora eu vou ler um trecho do livro para vocês que resume um pouco disso. Ele fala o seguinte: tenho certeza de que se você refletir sobre suas melhores e piores lembranças, verá que seus piores momentos aconteceram por causa de pessoas, assim como os seus melhores dias também aconteceram por causa de pessoas. Você não é humilhado ou abandonado por um animal ou por um objeto, e sim por pessoas. Ao mesmo tempo, você não celebra uma conquista na vida ou nos negócios com o seu carro. Você quer estar rodeado pelas pessoas que são importantes na sua vida. Em resumo, tudo, exatamente tudo, gira em torno de pessoas. E aí aqui ele traz
uma fala, né, que geralmente a gente fala, que é fulano mudou a minha vida para melhor, ou cicrano foi a minha desgraça. Então, reparem, parem e analisem. Realmente é assim que a nossa vida funciona. E como dito, a nossa vida funciona baseada em pessoas, a gente querendo ou não. Nós somos obrigados, seja pelos nossos instintos biológicos, seja pela nossa necessidade física, a conviver com pessoas. E há pessoas maravilhosas que vão tornar essa experiência um sonho, mas também há pessoas ruins, com a qual muitas vezes somos obrigados a conviver. E para melhor relacionar com esse tipo de pessoa, precisamos nos tornar especialistas em pessoas. E é exatamente isso que esse livro traz. Além de absorver tudo que o livro traz, nós ainda teremos um espaço de partilha e atividades.